Olá pessoal, hoje a gente vai falar de prisma óptico. Então vamos lá. Observa o desenho aqui. Isso aqui é um prisma. Isso aqui é um prisma. Normalmente, quando a gente for analisar uma situação que refere-se a prisma, a gente vai ver esse desenho aqui, ó, que é um triângulo. Tá? Porque a gente está vendo a seção, a gente está vendo ele de frente, como se estivesse olhando de frente o prisma, olhando aqui, ó, olhando isso aqui, ó. A seção principal, vamos colocar que isso aqui é a seção principal, vendo de frente. É um triângulo que a gente vai ver, ok? Normalmente é isso aí que a gente vai analisar, tá? Então, o que acontece? De repente a luz vai incidir na primeira face, vai refratar no interior do prisma e vai do prisma refratar na segunda face. Que essa aqui é a segunda face, do outro lado lá a primeira face, né? Então é igual aqui, ó. Ele incide na primeira face, refrata no interior do prisma aqui, para o interior do prisma, né? E do interior do prisma refrata novamente na segunda face para o ar, no caso. Vamos pensar que a luz veio do ar, refratou para o vidro. Normalmente esse prisma é feito de vidro ou uma resina, né? E ele refrata para fora. Para fora do prisma, refrata novamente para o ar, ok? Então esse que é o raciocínio que a gente vai ter. Então vamos lá, a primeira situação aqui. Então a gente está olhando de frente aí um prisma, né? Do jeito que eu falei com vocês, estão olhando a questão do triângulo, né? O meio 1 é o ar e o meio 2 seria o prisma. Vamos pensar que ele é feito de vidro. O que a gente vai analisar aqui é o desvio que a luz vai fazer ao refratar. Ok? Normalmente é isso que a gente vai analisar. A gente chama de desvio angular. Mas primeiro, vamos ver uma coisa aqui, olha. Normalmente, esse dado, que seria o ângulo de abertura ou ângulo de refringência, às vezes o enunciado é dado ou às vezes é pedido para ser calculado, né? E seria esse ângulo no meu triângulo, o ângulo superior que eu tenho no meu triângulo aqui, olha. Certo? É óbvio que se esse prisma fosse de tal forma que eu tivesse um triângulo equilátero, seria 60 graus, 60 aqui e 60 aqui, não é isso? Mas não é isso que acontece normalmente. Então, esse ângulo de abertura tem um valor que seria, na verdade, a soma de R1 por R2. Então, o ângulo de abertura A, R1 mais R2. O que é R1 e o que é R2? Vamos pensar, o raio incide nesse meio de separação entre o ar e o vidro. Aqui está normal, perpendicular à superfície, e ele refrata. Então, o ângulo formado entre o raio refratado e a normal, que seria o ângulo de refração, é chamado de R1. O ângulo de refração na primeira face é R1. Aí, olha, o raio continua aqui, ó. A luz continua, incide na segunda face. E aqui eu tenho a normal, que seria perpendicular à segunda face. Então, esse raio que refratou, que continuou aqui, ele vai fazer um ângulo R2 com essa normal. Seria o ângulo de incidência na segunda face. Então, vamos entender uma coisa. O ângulo de refração na primeira face é R1 e o ângulo de incidência na segunda face nós vamos chamar aqui de R2. Então, os ângulos internos que a gente vai utilizar, a gente vai dizer que é R. R1, primeira face, R2, segunda face. Os ângulos externos, que seria o ângulo de incidência na primeira face, a gente vai chamar de I1, e o ângulo externo na segunda face, que é o ângulo de refração na segunda face, ou seja, o ângulo formado entre o raio refratado e a normal, a gente chama de I2. Então, ó, R1 e R2 internos, I1 e I2 externo, para ficar mais fácil o entendimento, ok? Mas o que a gente vai analisar aqui? Qual o desvio angular? Ó, presta atenção, vocês entendem que se o raio que incidiu aqui, se ele não sofresse desvio, ele não ia propagar de acordo com essa linha pontilhada aqui, olha, e continuaria. Então, se não sofresse desvio. Mas observa que ele sofreu desvio e na segunda face ele emergiu, ó, dessa forma aqui, olha. Se eu comparo
o raio que incidiu na primeira face e o que emergiu na segunda face, qual é o desvio? É isso que a gente vai analisar. Então observa, se não houvesse desvio, continuaria aqui. Como ele refratou aqui, emergiu aqui, eu pego e prolongo o raio para cá, olha. De forma que o raio prolongado, de acordo com o raio incidente, que não sofresse desvios, está aqui. E o prolongado onde houve desvio, está aqui. E quando eu analiso, olha, presta atenção, o caminho que seria sem o desvio com o caminho com o desvio, há uma diferença em termos de ângulo. Essa diferença aqui. Esse é o desvio. A gente vai chamar aqui de delta. Alguns livros, algumas apostilas podem chamar de D. Aqui a gente vai chamar de delta. Ok? Beleza. Então como é que a gente vai analisar esse desvio? Presta atenção. Vamos entender aqui. Olha, eu vou somar o desvio da primeira face com o desvio na segunda face para achar qual é o desvio. Então, como é que seria esse desvio, por exemplo, na primeira face, para vocês entenderem? Porque a segunda face a gente pode analisar por analogia da primeira, tá? Se a gente entendeu a primeira, vocês vão entender que a segunda é a mesma coisa. Então, vamos lá. Então, o ΔI seria o desvio na primeira face. Pensa, se não houvesse desvio, o raio seguiria aqui. Mas como ele refratou e passou a seguir aqui, presta atenção. Observe que aqui está normal, certo? Qual é a diferença em termos de ângulo entre o raio que incidiu aqui na primeira face e o que refratou? É só a gente ver. Se não houvesse desvio, ele seguiria aqui. Então a diferença em termos de ângulo entre o raio que, no caso, refratou e o que o incidiu é justamente esse ângulo ΔI aqui, olha. Esse é o desvio na primeira face. Então, o que é o desvio que acontece quando o raio incide na primeira face e refrata na segunda? Seria o desvio na primeira face, ΔI, mais o desvio na segunda face, que é o mesmo raciocínio que a gente analisou, que a gente utilizou na primeira face aqui. Então, o desvio é ΔI mais ΔI. Ok? Mas vamos lá. O que seria isso? O que seria, na verdade, esse ΔI, por exemplo? Vamos analisar o ângulo de incidência, aqui o ângulo de incidência I1, tá? O desvio nada mais é, para você, no caso, entender o que seria o desvio, né? A gente teria que pegar o ângulo de incidência e descontar o que? O ângulo de refração, que justamente vai dar o que? O ΔI aqui. Existe uma coisa na matemática que diz, os ângulos opostos pelo vértice, que significa o quê? Esse I1, esse ângulo I1 é igual a R1 mais ΔI. Esse ΔI mais R1 é justamente igual a esse I1. Tanto é que I1 é igual a R1 mais ΔI. Quer dizer, se eu quiser saber o ΔI, que é o desvio, eu pego o I1 menos o R1. É isso que a gente fez aqui, ó. E a mesma coisa a gente faz lá na segunda face. Tá? O raio que refratou, o I2, menos o R2, que é o de incidência aqui na segunda face, que dá justamente o ΔI. Então, quando eu somo ΔI mais ΔI, eu tenho o desvio. Ok? Mas vamos lá. Vamos melhorar essa fórmula aqui. Observa. Então, delta é igual a I1 mais I2. E eu vou colocar em evidência o menos aqui, porque eu tenho menos R1, menos R2. Eu coloco em evidência o menos, eu posso colocar entre parênteses R1 mais R2, que é a mesma coisa que menos R1, menos R2, né? Matematicamente falando, ok? Para que isso? Porque a gente já viu aqui, que o ângulo de abertura, ou o ângulo de refringência, é R1 mais R2. Daí a gente pode substituir esse R1 mais R2 por A. E daí a gente vai encontrar o que seria a fórmula genérica, vamos dizer assim, para calcular o desvio, tá? O desvio angular. I1, o ângulo de incidência na primeira face, mais I2, o ângulo de refração na segunda face, menos o quê? O ângulo de abertura ou o ângulo de refringência. É óbvio que se tiver o R1 ou R2, né, o ângulo de abertura,
é a soma de R1 com R2, ok? Beleza? Bom, mas às vezes, gente, a gente tem uma situação que a gente chama de desvio angular mínimo. Que seria o seguinte: quando acontece isso, eu posso dizer que o trajeto do raio luminoso é simétrico ao plano que divide o ângulo de refringência. Então, observa que, no caso, o raio luminoso ele é simétrico da seguinte forma. Se eu pegar o raio que incidiu prolongado, aqui prolongado, e o raio que refratou na segunda face prolongá-lo, eles vão se cruzar exatamente aonde? Num ponto que, se eu traçar, vai cortar exatamente no meio o ângulo de abertura. Certo? Seria exatamente isso. Então, quando isso acontece, eu tenho um desvio mínimo. E algumas coisas acontecem quando eu tenho esse desvio mínimo. Olha bem, ó. O raio que refrata no interior do prisma, ele vai ter sua trajetória paralela à base do prisma. Paralela. Então ele não vai ter inclinado nem para cima nem para baixo, vai ser paralela ao prisma. Mas a gente não pode olhar o desenho e analisar isso, porque não tem como a gente às vezes ter noção se realmente esse raio é paralelo, mas entenda que ele é paralelo. Tá? Então o raio que reflete no interior do prisma vai ser paralelo à base. Ok? Mas vamos lá, algumas observações a serem feitas, que é extremamente importante quando o desvio angular é mínimo. O R1 é igual a R2. Vamos lá, o que é R1? O que é R2? São os ângulos internos aí. Seria o R1, no caso, no exemplo que eu estou colocando aqui, seria o ângulo, no caso, de refração na primeira face. E o R2, o ângulo de incidência na segunda face. Ok? Então, eles são iguais. Então, eu posso chamar simplesmente eles de R. Eles são iguais, eu sei que é R. Ok? Sendo assim, o ângulo de abertura é 2R. Por quê? Porque, na verdade, R1 é igual a R2. Quer dizer, o ângulo de abertura não é R1 mais R2, sendo que R1 é igual a R2, que eu posso chamar de R nesse caso aqui. Então, A é igual a 2R. Ok? Bom, outra coisa importante. O I1 é igual a I2 aqui. Eu vou chamar, no caso, já que I1 é igual a I2, vou chamar de I. Tá? Então, olha, o ângulo de incidência na segunda face e o ângulo de refração na segunda face, eles vão ser iguais. Ok? Vamos lembrar que isso quando eu tiver desvio angular o quê? Mínimo. Ok? Daí, eu posso melhorar essa fórmula aqui. Ó, que seria o quê? Já que I1 é igual a I2, e eu chamei I1 e I2 de I, eu posso dizer que quando eu tenho um desvio mínimo, 2I menos A é justamente esse desvio. Ok? Bom, vamos ver agora, gente, a reflexão total para prisma. Então vamos pensar o seguinte: o prisma normalmente é feito de um material que o ângulo limite para que aconteça a reflexão interna total é em torno de 42 graus. Tá? Quer dizer, se eu tiver um ângulo de incidência numa face desse prisma, tá? Pensando que o raio está partindo do prisma indo em direção ao ar, por exemplo, uma coisa acima de 42 graus é acima do ângulo limite, vai acontecer a reflexão interna total. Ok? Vamos no exemplo. E para isso nós vamos utilizar dois prismas chamados prisma de Amit e prisma de Poro. Esses dois prismas são utilizados na construção de binóculos, tá? De binóculos, ok? Então vamos lá, o primeiro. Olha, observa o prisma de Amit e o de Poro, né? Os dois prismas, na verdade. Eles são formados de forma que eu tenha um triângulo retângulo, que seria o seguinte: eu tenho dois lados deles aqui, que no caso formariam um ângulo de 90 graus, e o outro seria a hipotenusa do meu triângulo, quer dizer, os catetos e a hipotenusa, a mesma coisa no de Poro. Ó, a MIT aqui, né? A MIT, ó, catetos, hipotenusa, o de Poro, ó, catetos e a hipotenusa.
ok? Mas como é que funciona o diamite? O diamite é o seguinte, a luz ela vai chegar perpendicular a uma das faces, que seria um dos catetos, aquelas faces que formam ângulo de 90 graus, observa, ó, perpendicular a uma das faces. Aí vai incidir lá na face que seria a minha hipotenusa. Então acontece o que aqui? Reflexão interna total. Mas por quê? Porque o ângulo de incidência é maior que o ângulo limite. Vamos pensar. Vamos partir daqui de dentro do prisma. Ó. A luz está partindo do meio mais refringente, indo em direção ao ar, que é menos refringente. Como o material que constitui esse prisma tem um ângulo limite em torno de 42 graus, vamos entender. Ó, a luz vem aqui, incide, e no caso, se eu for fazer a normal aqui, ó, que é perpendicular à minha hipotenusa, vamos pensar. Ó, ele incide, então se acontece a reflexão total, ele vai refletir aqui, ó. Vai refletir exatamente aqui. Por quê? Porque se eu for analisar a superfície, ó, vai ter um ângulo com a superfície aqui, o ângulo refletido. O incidente tem que ser o mesmo ângulo. É óbvio que a gente não analisa esse ângulo, a gente analisa o ângulo com a normal, que seria uma perpendicular com a superfície aqui. Né? Então, ó, teria a normal aqui. Normal e aqui seria normal. Ok? Bom, aí, então, incide, faz um ângulo, ó, observa aqui, ó, se aqui é 45, aqui é 90, aqui vai ser 45. Então, ó, o ângulo de incidência é 45, o de reflexão também é 45. Se o ângulo de incidência é 45, é maior que os 42 aqui, que é o ângulo limite. Então, reflexão interna total. Então, em vez de passar para o outro lado, para fora do prisma, vai ter a reflexão interna total, e aí quando atingir essa outra face que é perpendicular a ela, o raio vai o quê? Vai sair do prisma. Ok? E aí, o que a gente vai analisar aqui? Qual o desvio? É muito simples, né? Qual o desvio? É muito simples. Olha a trajetória. Quando chegou. E quando saiu? É só a gente analisar o que chegou e o que saiu, ângulo de quantos graus? Ângulo de 90 graus, né? É um ângulo de 90 graus aqui. Ok? Então esse é o prisma de Amit. É utilizado, no caso, para se construir binóculo. O outro, prisma de Poro. Esse de prisma de Poro também é utilizado no binóculo, só que é o seguinte, a luz ela chega perpendicular não a um dos catetos, e sim ao que seria a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Olha, chegou aqui, ó, perpendicular. Incidiu aqui, tá? Aí quando eu vou analisar, observa que quando eu analiso aqui, ó, pelo fato dela ter vindo com essa inclinação, quando eu analiso aqui, ó, isso aqui, ó, aqui é 45, aqui é 90. Então quanto que resta para formar meu triângulo? 45. Então, beleza, 45. Certo? Então, vamos lá. Eu faço a normal aqui, ó, que é perpendicular. Nossa, que normal bonita, hein? Que reta bonita. Minha normal aqui. Então, significa o quê? Dessa superfície até a normal é 90 graus. Então, quanto que me resta aqui? 45. Então, o ângulo de incidência é 45. Então, vai continuar para fora do prisma? Não. Ao invés de ir para fora do prisma, vai ter a reflexão interna total. Ó. E o ângulo aqui também é 45 graus. Lembra que a segunda lei da reflexão diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E aí vai incidir aqui. Ok? Vai incidir aqui. Certo? Observa o que vai acontecer. Eu vou ter novamente aqui, olha. Eu vou ter aqui novamente o seguinte, quando eu vou analisar aqui, ó, eu vou ter aqui um ângulo que vai ser
superior aos 42 graus aqui, tá? Vai ser superior aos 42 graus. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ter novamente, ao invés do raio continuar para fora do prisma, ele vai refletir. Se a gente for analisar aqui, olha, esse ângulo de reflexão vai ser 45 graus. Quer dizer, significa que é maior que o ângulo limite aqui, que normalmente é o material que constitui esse prisma, que é 42 graus. E aí, então, reflexão interna total. Só que aí ele vem e refrata. Aí vai refratar para fora do prisma. Por quê? Porque ele vai incidir perpendicular na saída. Chegou perpendicular e no caso vai sair de forma perpendicular. Ok? Bom, qual é o desvio? Simples, né? 180 graus, né, gente? Ó, chegou, saiu. Qual é o ângulo formado entre o raio que chegou e que saiu? 180 graus.